Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Vocês pediram, e hoje o canal traz as histórias de mais 4 promessas da Copa do Mundo de 2018 que infelizmente ainda não vingaram no futebol. Confere só! Nascido no Irã, mas radicado na Austrália, o meia Daniel Arsene tinha apenas 19 anos quando foi convocado pela seleção australiana para a Copa do Mundo de 2018. Veloz, habilidoso e bastante versátil, Arsene já era na época uma das grandes revelações do futebol da Austrália, e por isso sua ida para a competição na Rússia foi quase uma unanimidade. Apesar de ter estreado na seleção praticamente nas vésperas da Copa do Mundo, a promessa australiana rapidamente virou uma espécie de reserva de luxo da seleção. Logo, acabou entrando em campo nos 3 jogos da Austrália na fase de grupos. Em alta no mercado, em agosto de 2018, Daniel Arsene trocou o Melbourne City pelo Manchester City, ambos clubes do City Football Group. Porém, a ida para a Inglaterra parece que não foi muito boa para a promessa australiana, já que ao longo dos últimos anos ele acumulou uma série de empréstimos e em todos praticamente nem jogou. Para se ter uma ideia, de 2018 para cá, Arsene passou pelo Celtic da Escócia, o Utrecht dos Países Baixos, Aarhus da Dinamarca e agora está no Lommel, clube belga também gerenciado pelo City Football Group. E durante todo esse período, somou apenas 31 jogos, o que dá quase 8 partidas por temporada, número realmente muito baixo. Aos 23 anos, o meia-atacante tem contrato com o Manchester City até o próximo mês de junho e ainda não se sabe se ele continuará no futebol europeu ou tentará um retorno para a Austrália. Nesse segundo vídeo, vou falar de mais uma promessa que a seleção do Panamá levou para a Copa do Mundo de 2018. Entre os 23 nomes escolhidos pelo treinador Hernan Gomes, um dos mais promissores era do atacante José Luis Rodrigues, de apenas 19 anos. Ligado ao Ghent, da Bélgica, Rodrigues chegou naquela Copa do Mundo cheio de moral. Afinal, mesmo com pouca idade, era um dos poucos jogadores daquele elenco panamenho que já atuava na Europa. Além disso, o atacante também mostrava ter qualidades acima da média, principalmente jogando pelo lado esquerdo do ataque. Ao todo, Rodrigues participou dos 3 jogos do Panamá na Copa, sendo que em 2 deles começou como titular. Após a participação na Rússia, a promessa panamenha seguiu sua carreira normalmente, mas sem mostrar o potencial que muitos esperavam. Na seleção, somou nos últimos anos apenas 2 gols em 27 jogos. Já por clubes, depois de deixar a Bélgica e passar rapidamente pelo futebol croata, Rodrigues vem apresentando números medianos no futebol espanhol. Somando suas passagens por Alavés, Lugo e Sporting Gijón, entre 2019 e 2022, ele acumulou apenas 10 gols em 88 jogos. Ainda ligado ao Alavés, clube onde tem contrato até 2023, José Luis Rodrigues tem 23 anos. Com apenas 19 anos, o nigeriano Francis Uzoho chegou na Copa do Mundo da Rússia, sendo apontado como um dos goleiros mais promissores do futebol africano e mundial. E olha que isso não era exagero não. Com 1,96 m e dono de uma excelente qualidade técnica, o Zorro era, na época, um dos principais nomes da base do Deportivo La Coruña. E mesmo sem muitos jogos como profissional, já era desde 2017 o titular absoluto do gol da seleção da Nigéria. Bom, na Rússia, atuando em um elenco cheio de jovens jogadores, o Zorro teve uma participação discreta. Titular nos 3 jogos da fase de grupos, acabou tomando 4 gols. Mas mesmo assim, sua participação naquela competição foi histórica, já que se tornou um dos goleiros mais jovens a jogar uma Copa do Mundo. Depois dessa façanha, a carreira da jovem promessa nigeriana, infelizmente, não trilhou o caminho de sucesso que muitos esperavam. Ele segue sendo convocado para a seleção do seu país e nos últimos meses até voltou a assumir o posto de titular. Porém, em clubes, sua trajetória ficou bem aquém. O Zorro deixou La Coruña ainda em 2018 e depois de uma rápida passagem pelo Elche, também da Espanha, se mudou para o futebol do Chipre e por lá está até hoje. Aos 23 anos, ele atualmente defende as cores do Omonia Nicosia, equipe da primeira divisão local, mas não tem sido titular. O nigeriano tem ficado na reserva do brasileiro Fabiano, aquele mesmo em São Paulo e Porto. Por isso, na temporada 2021-2022, Francis Uzoho somou apenas 15 jogos.
E para finalizar, oriundo de uma família totalmente ligada ao futebol, onde bisavô, avô, pai e mãe foram atletas profissionais, o jovem Albert Gudmundsson era um dos caçulas do elenco da Islândia no Mundial de 2018. Com 21 anos, esse meia-atacante já vinha chamando a atenção há alguns anos na base do PSV, e na época da Copa do Mundo da Rússia era apontado por muitos como uma das maiores promessas do futebol islandês. Porém, pelo menos até agora, os números da carreira de Gudmundsson estão longe da expectativa que foi criada. Na Copa de 2018, a promessa viu praticamente do banco de reservas a eliminação da Islândia na fase de grupos. No geral, ele só teve a oportunidade de jogar os minutos finais da derrota por 2-1 para a Croácia. Depois disso, ainda em agosto de 2018, Gudmundsson trocou o PSV pelo Alkmaar, também dos Países Baixos, e no novo clube alternou entre bons e maus momentos. Em 3 temporadas e meia, somou 26 gols em 102 jogos. Já no último mês de janeiro foi a vez de trocar o Alkmaar pelo Genoa da Itália, e por lá, com apenas 1 gol em 12 jogos, não conseguiu ajudar a equipe a escapar do rebaixamento para a segunda divisão italiana. Lembrado frequentemente na seleção, Gudmundsson, assim como os demais nomes dessa lista, ainda vai ter um bom tempo para realmente mostrar o seu talento, já que no próximo mês o islandês completará apenas 25 anos. Mas talvez toda aquela responsabilidade de ser um dos futuros grandes nomes do futebol do seu país tenha sido apenas uma precipitação. E se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, o link está no comentário fixo. E não se esqueça, se ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!